Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. É um prazer podermos estar aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor, juntos pensarmos na palavra de Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem em sua palavra para as nossas vidas. Eu quero convidar você, onde você estiver agora, a voltar o seu coração à presença de Deus e juntos orarmos ao nosso Deus nesse instante. Pai, em nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu até aqui. Te louvamos pela vida, te louvamos pelo teu cuidado, te louvamos pela graça salvadora de Cristo em nós, bem como todas as dádivas, tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito por nós e em nossas vidas. Nesse instante, ó Pai, eu te peço que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada amigo que está assistindo essa transmissão, bem como a sua família, o seu lar, os seus amigos e a cada um de nós, ó Pai querido. Fale aos nossos corações pela tua palavra nesse instante. E assim nós iniciamos esse culto, essa transmissão. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia ou no seu smartphone, no seu computador, o texto de Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13, e eu vou ler dos versos 17 ao verso 22 deste texto da palavra de Deus. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo 13, a partir do verso 17. Já achei, acredito que você também já, não é um texto difícil. Êxodo 13, a partir do verso 17, lemos na palavra de Deus assim: quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia em uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite em uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que Deus nos abençoe no meditar, no refletir da sua palavra. Antes de eu continuar aqui, ou melhor, começar a nossa reflexão, deixa eu só lembrar, se você tiver algum pedido de oração, algum motivo que queira que nós oremos por você, você pode mandar no grupo da igreja, do WhatsApp, ou pode colocar nos comentários da nossa transmissão o seu pedido, e que ao final do culto nós iremos orar por esses pedidos. Vamos lá. O livro do Êxodo é extremamente lindo, pois relata o amor, a busca e a intervenção de Deus em favor do seu povo. Uma família que chegou no Egito com apenas 70 pessoas. 430 anos depois, era uma multidão de milhares de pessoas. E Deus
em cumprimento às suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, ouve a aflição daquele povo e age a fim de libertá-los. Assim, Deus revelou e manifestou o seu poder ao povo escolhido, mas também ao faraó, aos egípcios e a todas as nações que ouviram dos grandes feitos do Eu Sou. Como resultado, Deus liberta o povo hebreu da escravidão. E agora, na saída do Egito, nós nos deparamos com esse trecho em que vemos Deus junto de seu povo, Deus andando junto do povo escolhido. E assim, a partir da narrativa do texto bíblico que acabamos de ler, quero pensar com vocês em algumas certezas que o texto nos dá da nossa caminhada com Deus. A primeira certeza que temos é que Deus sempre tem um bom caminho para o seu povo. Deus sempre tem um bom caminho para o seu povo. Verso 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés relata nestes versos do propósito de Deus, da visão de Deus ao traçar uma rota, um caminho para o povo hebreu alcançar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E o interessante e importante nesse caminho traçado por Deus é que, conforme a narrativa, ele, na verdade, era o caminho mais distante, mais longo para alcançar a terra prometida. Ou seja, Deus não conduziu o povo pelo caminho óbvio, lógico, do Egito à terra de Canaã. Deus não conduziu o povo na rota já determinada entre o Egito e Canaã. Deus fez uma rota diferente. Deus fez um caminho mais longo, uma rota em que se caminharia muito, muito mais para se alcançar o destino determinado. Segundo os estudiosos, a viagem pelo caminho da terra dos filisteus, que era o caminho mais lógico para que o povo de Israel fosse até Canaã, seria uma viagem de aproximadamente uns 15 dias. Já o caminho pelo deserto duraria muito, muito mais do que isso. Mas foi assim que Deus fez. Eu não sei se você é bom em traçar rotas, caminhos para chegar em um certo destino. Eu lembro que quando pastoreava lá no Mato Grosso do Sul, há alguns anos atrás, e nós então começamos a vir de carro até São Paulo para visitar a família. A Elane, que ficava como minha copilota ali, traçando a rota, fazendo os caminhos para que nós chegássemos até São Paulo. Abria o mapa, olhava as estradas e assim ela o fazia. Mas hoje já ninguém mais usa mapa, temos vários aplicativos e o que eu tenho ouvido é que se deve tomar até um certo cuidado, porque há aplicativos que traçam um caminho mais rápido, traçam um caminho mais curto, mas também pode ser que esse caminho mais rápido, esse caminho mais curto, seja também o menos seguro para se chegar no destino. E assim, quando olhamos para o texto bíblico,
nós vemos que Deus preparou um caminho mais seguro ao seu povo, evitando que os hebreus se deparassem com a guerra naquele momento de sua saída do Egito. Em contrapartida, é verdade, eles teriam que caminhar pelo deserto. Ou seja, o deserto seria necessário. O deserto era o melhor caminho naquele momento. O deserto refletia o cuidado de Deus com o seu povo. E quem sabe para muitos isso soa estranho. Como que o deserto poderia ser algo bom? Como ir ao deserto, caminhar no deserto pode ser algo positivo? Porém, precisamos lembrar que o mais fácil pode, em muitos casos, ser o mais prejudicial. E era isso que Deus estava mostrando ao povo. O caminho mais fácil é esse, mas esse caminho é prejudicial. Há um caminho mais longo, há um caminho pelo deserto. E é nesse caminho que eu vou tratar, é nesse caminho que eu vou cuidar de vocês. Pensemos em algumas possibilidades. Vamos lá. Os jovens que estão nos ouvindo, mas os pais sabem bem como é que é isso também. Os estudantes, eles gostam das provas mais fáceis. Na verdade, o Juan está aqui, já fez assim para mim, ó, joinha, né? Os alunos gostam de provas fáceis. Porém, uma prova fácil pode não testar o conhecimento, o quanto de conhecimento foi realmente assimilado. O outro exemplo, desde que era criança, ouvia que dinheiro que vem fácil, vai fácil, ou que damos mais valor àquilo que suamos, lutamos para conquistar. E Deus é um mestre muito sábio, e por isso ele não segue a lógica humana, não é guiado pelo raciocínio do lógico, do mais fácil ou imediatista, que é próprio nosso, que é próprio de nós seres humanos. E as Escrituras estão repletas de histórias que nos mostram que Deus proveu lições valiosas nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades da vida. Deus estava conduzindo o seu povo pelo deserto, porque tinha lições a ensinar ao seu povo pelo caminho mais longo, pelo caminho do deserto, como de fato aconteceu. Porque foi pelo caminho mais longo, foi pelo caminho do deserto, que Deus deu a Moisés e ao povo hebreu as tábuas da lei, mandamentos de vida, que até hoje apontam que devemos, acima de todas as coisas, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Também foi no caminho do deserto que Deus fez seus decretos para que o povo vivesse em justiça e retidão. Também foi no caminho do deserto que Deus ensinou àquele povo que Ele é o Deus de toda a provisão e alimentou aquele povo, aquela grande multidão diariamente. Então, por mais que o caminho do deserto pareça assustador e cansativo, sim, era o caminho em que o mestre ensinaria muitas coisas boas ao seu povo e a nós também. E assim é na nossa vida. Nós não gostamos de caminhar pelo deserto, nós não gostamos dos desertos da vida, mas precisamos entender que se Deus permite que cheguemos no deserto, permite que passemos pelo deserto, é um bom caminho que Ele preparou para nós, para nos ensinar, para tratar do nosso coração, da nossa vida, para nos fazer pessoas melhores que éramos antes de enfrentar o deserto. Assim,
Foi, por exemplo, com o profeta Elias. Elias foi para o deserto por conta própria. Mas Deus usou daquele deserto, daquele tempo em que Elias passou no deserto, para ensinar lições valiosas da intervenção dele, Senhor, na história, não só de Elias, mas na história de Israel, na história do mundo. O rei Davi, ele cantou esta verdade. Conforme lemos em 2 Samuel 22, verso 31 a 33, quando lemos assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, ele torna perfeito o meu caminho. Olha que lindo o entendimento de Davi, de que o caminho de Deus é perfeito, porque os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos caminhos. E quando nós entendemos isso e buscamos o caminho do Senhor em nossa vida e trilhamos com Ele nesta caminhada, entendemos que sim, Ele sempre prepara o melhor caminho para nós, porque Ele sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. E nós então vamos, na presença do Senhor, desfrutar de muitas lições, de um grande crescimento que só Deus pode promover em nossas vidas. Mas vamos seguir no texto, porque há uma segunda certeza que o texto nos dá, é que precisamos manter os nossos compromissos. Precisamos manter o nosso compromisso com o Senhor. Voltando ao texto, lá no verso 19, lemos que Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Neste verso vemos que na saída do Egito, Moisés levou os ossos de José, conforme promessa dos antepassados a José. E isso é muito interessante, porque, pense comigo, quase 4 séculos havia passado desde a morte de José, desde que José havia feito a sua família prometer a ele que quando Deus os visitasse, que eles levassem os seus ossos embora, ou seja, não deixasse os seus ossos ali na terra do Egito. Quase 4 séculos. E os descendentes daquele povo, 4 séculos depois, cumpriram, mantiveram a palavra, honraram a promessa feita a José. Ou seja, depois de muito tempo, aquela promessa poderia ter caído no esquecimento. Anos depois, aquela promessa não poderia ser cumprida com a justificativa de que, bom, peraí, o que eu tenho a ver com essa promessa? Eles fizeram essa promessa lá atrás, nós não temos nada a ver com isso agora. E não é assim que muitas vezes se faz no dia a dia? Diante dos compromissos, das promessas assumidas, se esquece, faz de conta que não é com você. Ah, eu falei, mas o meu momento era outro, a circunstância era outra, um tempo era diferente, agora é tudo novo, então deixa isso para lá. E é assim que muitas vezes se faz com o próprio Deus. Quantos compromissos assumimos diante do Senhor
durante um culto, ao ouvirmos a sua palavra, entendermos o desafio de Deus para as nossas vidas, e nós dizemos: sim, Senhor, é isso que eu vou fazer, eu vou evangelizar, eu vou falar de Cristo, eu vou me dedicar mais à obra de Deus, eu vou ser um crente mais fiel, eu vou ser um marido segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus, eu vou honrar meu pai e a minha mãe. Nós fazemos essas e tantas outras promessas. Mas aí vem o dia seguinte, o outro dia, e aquela promessa, aquele compromisso assumido, vai caindo no esquecimento, vai sendo deixado de lado, porque, mas ali foi um momento de emoção, ali eu não pensei direito, ou tantas outras desculpas que são dadas. Mas Moisés e o povo que saiu com ele do Egito nos mostra que eles haviam entendido que a responsabilidade era deles e por isso cumpriram com a promessa, com o compromisso assumido. E assim devemos entender que temos uma grande responsabilidade na nossa caminhada com Deus. Precisamos viver um compromisso com o Senhor. E devemos fazer e cumprir em nossas vidas todo o nosso compromisso de vida na presença de Deus. Assim, o texto que é muito importante, ele resume bem qual é o nosso compromisso com Deus. Está lá em Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Recebemos a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Quando confiamos nossa vida a Jesus, nos rendemos a Jesus, nós fomos salvos, recebemos uma nova vida, fomos regenerados, justificados. E com isso, nesta nova vida, nós temos um compromisso com Deus. E este compromisso, conforme esse texto, é renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sóbria, justa e piedosa. E assim, duas são as perguntas que devemos fazer em todo o tempo de nossa vida, a cada dia, a cada instante, na jornada que temos com Cristo Jesus. Primeiro, este pensamento, esse sentimento, esta atitude mostra a minha renúncia a toda a impiedade e as paixões mundanas. O que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando agora, aquilo que eu estou tentando em fazer, mostra que eu sou um salvo e renunciei à impiedade e renunciei às paixões mundanas. Se não tem mostrado, temos faltado com o compromisso assumido com Cristo, crucificado por nós na cruz do Calvário. E a segunda pergunta, este pensamento, este sentimento, esta atitude mostra sobriedade, justiça e piedade. Estamos vivendo um compromisso de sobriedade, de justiça e uma vida piedosa diante de Deus, porque o Senhor, Ele nos chamou, o Senhor nos salvou para vivermos de forma sóbria, justa e piedosa na presença dEle e diante de todos os homens. Então,
temos um compromisso de vida. O Senhor nos salvou para vivermos uma vida comprometida com Ele. Para vivermos um compromisso que é refletido a cada pensamento, a cada sentimento, a cada gesto, a cada palavra, a cada atitude, em todo o tempo de nosso viver. E a terceira certeza que temos, conforme a narrativa bíblica, é que Deus mantém a sua presença junto do seu povo. Verso 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles durante o dia em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite em uma coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O que esses versos nos relatam é que Deus, além de preparar um bom caminho para o povo, lhes proporcionou a direção no caminho em que deviam seguir. Ou seja, Deus não só escolheu a melhor rota, mas também conduziu esta rota. Melhor, Deus garantiu essa condução com a sua própria presença. A verdade na narrativa é a presença de Deus. Presença durante o dia, presença durante a noite. Presença doce e constante do Senhor, junto àqueles que se propõem a andar com Ele, na vida daqueles que decidem usufruir do senhorio de Deus. Ainda no texto, no verso 22, lemos que a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, Deus não se distanciou. Deus não se afastou do seu povo em seu caminhar. Antes, a sua presença foi constante e leal ao povo, conduzindo, orientando, confortando e proporcionando esperança. Acredito que por conta desta realidade da presença de Deus, Moisés, alguns capítulos mais tarde, lá em Êxodo 33, após ouvir de Deus que não iria mais com o povo à terra prometida, Moisés, ele então disse ao Senhor assim no verso 15: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Ou, conforme está em outra versão, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés compreendia a importância da presença de Deus e, como resultado de sua compreensão, preferia permanecer ali do que ir a qualquer lugar sem Deus. Um pregador disse, quando eu ainda gostava de ouvi-lo, hoje, por conta de algumas coisas que ele tem dito, que discordam totalmente da palavra de Deus, não tenho ouvido tanto, mas ele afirmou que a felicidade não é um lugar aonde chegar, mas sim como se chega lá. Moisés sabia que mais importante do que chegar na terra prometida era o permanecer, o vivenciar a presença de Deus, presença que é garantida aos que se propõem a vivê-la intensamente. O que Deus propõe, e o que Moisés deixa claro na sua atitude, na sua história, é algo bem simples a cada um de nós. Devemos usufruir, ter prazer da presença de Deus, porque Deus não se afasta de nós. Deus não vira as costas para o seu povo.
Quem sabe nesses dias de pandemia, de caos, de tanta coisa acontecendo no mundo, cada um diz algo diferente, são tantas notícias, há medo, há pavor e o sentimento de alguns é que Deus nos abandonou. Deus virou as costas para nós. Não. Deus não nos abandonou. Deus não virou as costas para nós. Deus não abandonou este mundo. Pelo contrário, Ele continua aqui. Ele continua presente em nossas vidas, cumprindo em nós todo o seu bom propósito, todo o desejo do coração dele, e que sempre é o melhor para as nossas vidas. Por isso, devemos confiar que Deus permanece junto de nós, pois esta foi a promessa de Cristo à nossa igreja. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está junto de nós. Os coraitas possuíam um hino que demonstra esta verdade melhor, que demonstra o prazer de desfrutar desta verdade, da presença de Deus, de viver na presença do Senhor. Este hino está lá no Salmo 84 e diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis! Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te continuadamente. Verso 6. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos. Verso 10. Porque um dia nos teus atos é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Amém? Que verdade! Salta do texto bíblico. Um dia, nos atos do Senhor, é melhor do que 1000 em outro lugar. Deus permanece cumprindo com a sua promessa. Deus permanece junto de cada um de nós que somos filhos dele em Cristo Jesus. Mas a pergunta que o texto nos faz refletir é, diante dessa verdade, de que Deus está aqui, de que Deus está junto de cada um de nós em todo o tempo, estamos vivendo a presença de Deus? Estamos usufruindo de verdade da gloriosa presença do Senhor em nossas vidas? Ou, quem sabe, a preferência é estar em outros lugares, na tenda da perversidade, como o salmista colocou, ao invés de permanecer nos átrios do Senhor? Pense nisso, reflita nesta verdade, porque precisamos ter prazer em Deus, ter o prazer de estar na presença do Senhor, que em todo tempo se faz presente e nos conduz por um bom caminho. Este episódio da saída dos israelitas do Egito nos mostram duas verdades sobre Deus. Primeira, Deus sempre tem um bom caminho para nós. Segunda, Deus sempre se mantém presente junto aos seus. Mas também
há um desafio para nós diante destas verdades. É que precisamos manter e viver o nosso compromisso com Deus. Então, essas verdades nos apontam que podemos prosseguir em um compromisso firme com Deus, de fidelidade ao Senhor, porque Ele está no controle, porque Ele tem muito a nos ensinar e fazer em nós, e sempre, sempre e sempre estará presente em nosso viver. E que Ele, o Senhor soberano, me abençoe a viver em sua presença, que Ele te abençoe a viver, a desfrutar da presença gloriosa dele em sua vida, seguindo em um compromisso de vida, de obediência, de fidelidade em todas as coisas ao Senhor, que está sempre junto de cada um dos seus filhos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Alguma coisa deu errada no meu celular, que Elane estava falando ali. Vamos aos pedidos de oração. Já são 8 horas e nós vamos orar por esses pedidos. Então vamos lá. A Silviane pede pelo tio de uma amiga que começará a fazer quimioterapia. O nome dele é Franklin. A Helena pede pelo seu neto Derek, que está internado e terá que ficar mais 15 dias internado, uma situação bem difícil, né? Coloquemos a vida desse bebê no altar de Deus. A Marli nos lembra de orar pela Mari, pela Marisa, também pelo netinho dela, o Lucas, e pela Lucimara, a irmã do Osauro, que trabalha no hospital. A Glória pede por sua mãe, que está com dengue. Também vamos lembrar de orar pela Rebeca, pelo Dair, também estão com dengue. Lembrar de orar pelos nossos irmãos que trabalham na área da saúde, a Silviane, a Fátima, a Adriane Caneco, a Melissa, a Joyce, a Amanda, a Bianca e o Júnior, a Isabela, a filha da irmã Araci, né? Certamente há outros, né? Mas esses foram, né, que veio os pedidos agora. Lembremos de orar pelos médicos, pelos caminhoneiros, pelos comerciantes, por todos aqueles que têm trabalhado nesses dias e é necessário, o trabalho deles é preciso, que o Senhor os guarde, os proteja de todo mal, que o Senhor dê muita sabedoria às autoridades, aos nossos governantes, né? Dias em que, infelizmente, mesmo diante de uma doença tão séria, e eu falo isso não só no nosso país, mas é no mundo, gente, né? Se usa da política, há uma guerra política por detrás disso, mas que o Senhor, que é Deus soberano, coloque a sua mão sobre as nossas autoridades, seja em que esfera for, dando sabedoria para lidarem com essa situação da melhor maneira possível, para o bem do povo, para o bem do ser humano, seja em nosso país, seja na África, seja na América do Norte, na Europa, na Ásia, em todo lugar. Que possamos orar pelo nosso mundo, orar pelos nossos semelhantes, famílias que sofrem porque já perderam um ente querido, sofrem porque têm um ente querido hospitalizado e não podem estar juntos, sofrem porque estão doentes e estão em quarentena, estão isolados, ou sofrem por temerem a vida, a própria vida ou a vida de alguém muito querido. Então, oremos, confiando sempre no poder do nosso Deus, porque Ele
é fiel e Ele não nos abandonou, mas Ele está conduzindo a história por um bom caminho para o cumprimento dos seus propósitos declarados nas Escrituras Sagradas. Vamos orar? Pai, em nome de Teu Filho Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agradecidos pela Tua palavra e por estas verdades que o texto bíblico nos aponta, de que o Senhor sempre prepara o melhor para as nossas vidas e de que o Senhor sempre está junto de cada um de nós. E diante destas verdades, ó Pai, que possamos assumir e viver um compromisso vivo com o Senhor, um compromisso autêntico de obediência, de fidelidade, de lealdade a Ti e a Tua santa palavra, para que cada pensamento, cada sentimento, cada atitude em nós venha a refletir este compromisso sendo vivido e praticado em verdade, porquanto é assim que o Senhor deseja, que nós o adoremos, que nós o sirvamos em espírito e em verdade. Também, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, após ler tantos pedidos, clamamos que o Senhor, que és Deus, e conhece o coração de cada um que apresenta o seu pedido, o seu clamor a Ti, que o Senhor há de ouvir e há de atender e recompensar a fé de cada um dos Teus filhos. Por isso, Pai, visita, abençoa e cura a cada um desses que estão enfermos. Porque sim, acreditamos no Teu poder. Acreditamos que o Senhor realiza maravilhas, milagres em nosso tempo. Assim, ó Pai, abençoe. Abençoe a vida da nossa irmã Ruth. Abençoe a vida do nosso irmão Alípio. Abençoe a vida desse bebê, do Derek. Abençoe o Franklin, ó Pai, que vai começar esse tratamento de quimioterapia. Esteja, ó Santo Deus, abençoando famílias, vidas que estão angustiadas, aflitas diante de toda esta pandemia que acomete o nosso mundo nesse tempo. Esteja, Pai, confortando, consolando os que choram pela perda de pessoas queridas, amadas por eles. Também conforta e traz paz ao coração daqueles, ó Pai, que estão aflitos por terem alguém hospitalizado e não poder estar junto nesse tempo tão difícil. Esteja com cada lar, com cada família, ó Pai, abençoando, suprindo todas as coisas. Abençoe, ó Santo Deus, todos esses profissionais que continuam o seu trabalho nesse tempo. Abençoe, ó Pai, esses queridos que trabalham na área da saúde, enfermeiros, médicos, profissionais no escritório, pessoas, ó Pai, que estão trabalhando, estão na linha de frente desta guerra. Também abençoe os jornalistas, caminhoneiros, empresários, cada vida, Pai, que tem se dedicado, tem feito o melhor nesse tempo. Esteja, Pai, dando paz a cada família, a cada chefe de família, a cada mulher, para que nesse tempo de incertezas na economia, nós tenhamos a única e mais importante certeza de que o nosso Deus é o Deus de provisão e que o Senhor há de prover todas as coisas que nos forem necessárias para nosso lar, para a nossa vida, mas também para abençoarmos aqueles que precisarem da Tua mão estendida através da Tua igreja, do Teu povo.
Ó Senhor, esteja abençoando, ó Pai, a tua igreja nesse tempo. Esteja nos visitando com amor e graça, para que, abençoados por ti, nós sempre possamos abençoar e cuidar de todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho, para que possamos ser instrumentos de compaixão e graça, da tua compaixão e da tua graça. Ó Pai querido, abençoe cada família, abençoe cada lar, abençoe, Senhor, as autoridades do nosso país e de todo o mundo, dando a eles sabedoria, discernimento e entendimento, para que cessem as guerras pelo bem comum, que é a vida, que foi doada pelo Senhor, nosso Deus. Por isso, ó Pai, nos abençoe e nos guarde em todo o tempo. E assim oramos agora, no nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Salvador, que é Cristo Jesus. E nós oramos ainda, ó Pai, pelo pedido da Jalila, que pede que os seus familiares vá em Miami. Visita, ó Pai, nosso querido irmão Jonas, bem como toda a sua família ali, ó Pai, cuidando, guardando deles, da igreja, de todo aquele povo que também está aflito nesse tempo de incertezas terrenas, mas da certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor não vai nos abandonar. Ó Pai, nos abençoe. E assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo, que acompanhou essa transmissão até aqui. Também quero mandar um abraço para a Maiara e os nossos irmãos surdos que estão acompanhando as nossas lives, né? Deus tem dado estratégias à sua igreja nesse tempo. E assim, eu peço que vocês fiquem atentos, que Deus me deu um insight nessa madrugada, era 3:30 da manhã, e eu estava pensando em algumas coisas, e eu daqui a pouco vou lançar lá no WhatsApp da igreja um desafio para que nós façamos amanhã. Eles estão brigando aqui, gente, mas eles não se entendem, eles se amam. Façamos amanhã uma grande reunião de oração virtual. Eu vou falar como, que jeito, lá no grupo do WhatsApp. Esteja atento. Se você não está no grupo do WhatsApp, mande mensagem para mim, né? E nós vamos te falar como que vai acontecer essa reunião de oração amanhã à noite. Então, que Deus te abençoe. Um grande abraço e volto a falar. Estou com saudade de vocês, mas logo, com a graça de Deus, nós vamos nos reencontrar e vamos cultuar ao Senhor como fazíamos, né? Juntos no templo, servindo e adorando a Deus, o Deus da nossa vida. Que Deus o abençoe, um grande abraço. Até domingo, ou melhor, até amanhã, na nossa reunião de oração.